Eu conversando com um amigo meu, que é o Rodrigo Biagione, que é o fabricante do mate couro, Legal. fui desafiado, né, com uma pergunta, né? Chico, por que você não leva mate couro para o Maranhão? E eu respondo hoje de forma bastante sintética, né, que é não dê ideia para engenheiro, né? Mas a empresa que tem uma base tecnológica instalada, ela está um passo à frente na competitividade dentro desse mercado hoje que já é tão competitivo. Empresa que não investe em tecnologia, ou ela não cresce, e não crescer significa quebrar. Olá, abençoados, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café com o CEO. E hoje com dois convidados incríveis, pessoas que para mim são grandes referências. E hoje eu vou direto ao ponto. Eu quero apresentar para vocês o seu Francisco, diretor e presidente e fundador da Psyll Indústria de Bebidas, a maior representante de bebidas do estado do Maranhão, regional, e o Leandro Bandeira, o diretor executivo da Psyll, um profissional extraordinário com quem também eu tenho tido o prazer e a oportunidade de trabalhar juntos em grandes projetos. Então, eu quero desejar, sejam muito bem-vindos. Seu Francisco, eu queria que o senhor falasse aqui para nossa audiência brevemente quem que é o senhor e quem que é a Psyll. Bom, primeiro, André, te agradecer muito por esse convite, né? Na verdade, é uma honra estar aqui participando, né, do Café com o CEO, acompanhado aqui do Leandro também, né, que é um colaborador de grande valia e está prestando um grande serviço lá para a Psyll agora. O Francisco Rocha, né? Eu sou engenheiro de formação e estou na área, né, já tenho 53 anos de formado, estou fazendo esse ano 53 anos de formado. Sou especialista nessa área de mobilidade urbana. Legal. Né, tenho uma empresa chamada Vertran Engenharia, que trabalha muito nessa área de projetos de mobilidade urbana, sistemas de ônibus, sistemas de trem, sinalização, sistemas de controle e monitoramento, né, de transportes, né, sistema tarifário. E, pelo desenvolvimento dos projetos e relacionamento com os clientes, eu acabei desenvolvendo uma área que é muito forte na nossa empresa, que é o gerenciamento de projetos. Legal. Todos relacionados à área de mobilidade urbana. Perfeito. Né? Então, essa, digamos assim, a característica mais importante assim, que pautou minha vida profissional até hoje foi a engenharia. Só que em 1977, eu conversando com um amigo meu, que é o Rodrigo Biagione, que é o fabricante do mate couro, Legal. fui desafiado, né, com uma pergunta, né? Chico, por que você não leva mate couro para o Maranhão? E eu respondo hoje de forma bastante sintética, né, que é não dê ideia para engenheiro, né, que foi isso que motivou eu a fazer uma pesquisa e conversar com ele, e realmente, e inclusive eu o considero como o mentor da Psyll. Oh, que legal. Né, que foi essa provocação de uma representação de um refrigerante que era fabricado em Minas e a gente levava para o Maranhão. Sim. E surgiu a Psyll. Né? E uma outra vertente, né, eu sou uma pessoa bastante agitada e muito criativa. E então não foi uma opção de lazer, mas foi uma opção. Eu era casado, 3 filhos, uma empresa de engenharia que eu estava começando, e assim que eu pude, eu falei, tem que ter alguma alternativa, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, né? Sim. Então eu comprei uma pequena propriedade, né, no interior de Minas, mas sim, já desde da compra com o objetivo de ter ali uma atividade comercial que, se no caso da engenharia falhasse, a gente teria essa possibilidade de se dedicar a uma outra atividade, né, ou então essa outra atividade apoiar e tudo. Sim. O fato é que
nesses anos aí, a fazenda vai fazer 40 anos ano que vem. Nossa. E então, desde então, a gente vem aí, e às vezes eu uso uma comparação assim, de o tempo todo tentando rodar os 3 pratinhos, né? Tem que rodar a fazenda, tem que rodar a indústria e tem que rodar a empresa de engenharia. Perfeito. E eu tenho essa uma característica assim de muito dinamismo. Sim. Né? Eu sou uma pessoa muito ativa, bastante criativa, né? Eu acho que eu falo até que é um dom que todos nós nascemos com um, né? Sim. E no dia que me perguntaram qual que era o dom que eu me sentia abençoado, né, pelo nascimento, era exatamente essa capacidade criativa. Sim. Porque eu gosto muito de estudar. Então, a questão da fazenda, eu estudei bastante para poder começar com a atividade econômica lá, de cachaça, né, mexia com leite também. Depois o leite não dava resultado. Aí fiquei uns anos até que eu resolvi decidir plantar abacate. Que é uma história muito legal. A história é boa. E né? a gente vai contar um pedacinho dessa história, hein? Sim, mas então esse, assim, resumidamente, é o Francisco, uma pessoa bastante dinâmica. Sim. Né? Eu tenho uma agitação natural, e só para contar que ontem eu acabei de conversar com um irmão em Belo Horizonte, e o telefone dele ele deixou em cima da mesa sem desligar, mas eu desliguei logo em seguida. Ele falou assim para a filha dele, que trabalha com ele no laboratório de análises clínicas: o Chico não para, tá lá em São Paulo. 77 anos de muita atividade, né, seu Francisco? Graças a Deus. É isso. E Leandro, quem é o Leandro Bandeira? Olá, André, obrigado pelo convite. Aqui eu e o seu Francisco estamos muito felizes de participar do teu podcast. Leandro Bandeira é um rapaz de 38 anos, né, que tá aí há 3 anos, completei agora esse mês 3 anos na Psyll, no grupo Psyll. Legal. E há 2 anos à frente da empresa, né, como CEO. E nessa empreitada de ajudar o seu Francisco, fiz uma promessa para ele há 3 anos atrás. Tô no caminho de cumprir essa promessa, que é entregar uma empresa 2 vezes maior do que aquela que a gente encontrou. Uau! E durante essa minha jornada dentro do grupo, aprendendo bastante, claro. Sim. Mas hoje a gente conseguiu formar um time de gestores e de colaboradores que são muito participativos, e a gente tem os mandamentos da Psyll, né, que eu prego muito. E o 12º mandamento da Psyll, que é: nós acreditamos na Psyll, e aí o meu lema de fazer todos que estão dentro da Psyll acreditarem na Psyll, porque a Psyll é hoje uma empresa muito significativa para o Estado, né? Legal. Somos líderes em água mineral, estamos ali competindo na liderança do refrigerante, da parte de refrigerantes. Maravilha. Mas com certeza, aí, com teu auxílio do seu Francisco, transformar essa empresa numa empresa cada vez melhor e cada vez mais rentável, né? Perfeito. Que é o meu maior objetivo. Perfeito. Então esse é um pouquinho do Leandro. Maravilha, maravilha. Seu Francisco, e eu queria lhe fazer uma pergunta. O que a Psyll representa para o estado do Maranhão? André, vou fazer um preâmbulo aqui. Tá. Eu sou fundador do Sindicato de Bebidas do Estado do Maranhão. Legal. E tenho batalhado muito nesse processo de tentar, junto da FIEMA, melhorar o desenvolvimento do Estado. Perfeito. A Psyll, nesses últimos 25 anos, é o maior projeto que foi implantado no Estado, tirando de lado esses grandes conglomerados, como projetos da Vale, da Alcoa, Sim. né, que tem Alumar, né? Alumar. Sim. E isso, para mim, não é um motivo de orgulho. Nas reuniões na FIEMA, quando eu falo sobre a Psyll, Sim. falo: pessoal, nós precisamos ter dezenas de empresas iguais ou menores do que a Psyll, talvez até maiores, porque o custo de implantar uma indústria
do tamanho da Psyll e o custo para gerar um emprego é infinitamente menor do que esses grandes projetos que muitas vezes a gente vê pensado lá. Sim. Que são projetos de bilhões, de centenas de milhões de reais e vão gerar quantos empregos? O que isso vai contribuir para a economia? Perfeito. Então, falando aqui da importância da Psyll, Sim. nós temos lá hoje 280 colaboradores, mas a gente tem mais de 1.000 empregos indiretos gerados pelo giro dos nossos produtos, sistema, né? Dentro do sistema e tudo. E geramos um imposto importante para o Estado, também para a Receita Federal. E eu gostaria que nós tivéssemos muito mais indústrias do que a própria Psyll. Entendi. Né? Ou seja, o Maranhão é um estado muito carente. Sim. Nós importamos praticamente tudo. Infelizmente. Exatamente por causa dessa falta de uma política para o desenvolvimento do estado. Entendi. E eu tenho hoje na Federação das Indústrias, eu não sou mais presidente do Sindbebidas, mas eu sou o delegado que representa o sindicato junto à diretoria da FIEMA. Perfeito. Então, nas minhas colocações lá na FIEMA, é de por que nós não, como empresários, fazermos um plano de atração de novas indústrias para o Maranhão. Perfeito. E aí você vai falar, mas isso é difícil? Não. O Piauí, Sim. ali vizinho de fronteira com o Maranhão, hoje tem um programa agressivo de atração de empresas. Entendi. O Ceará, que é um estado que avançou muito nesse processo. Muito forte. Tá certo? Muito forte. E eu conto a história mais antiga de todas, que é a de Minas Gerais, que era onde eu me formei e tudo, em que o Estado formava engenheiros, técnicos e tudo, e exportava esses técnicos para o Rio e para São Paulo por falta de indústria. Sim. O governo fez uma programação. Nessa época, contratou uma empresa de desenvolvimento regional dos Estados Unidos. Vieram 40 técnicos dos Estados Unidos. Eles pegaram de cada área, na área de agricultura, na área de pecuária, na área da indústria, na área da indústria elétrica, eletrônica. Sim. Ou seja, tinha 1 ou 2 consultores americanos que iam nos órgãos e pegavam 2 ou 3 pessoas para eles passarem a tecnologia do que é o desenvolvimento regional. Verdade. Olha que coisa, né? Minas Gerais, em 10 anos, teve uma aceleração do processo de industrialização violenta. E sabe como é que era esse processo? Isso aí em São Paulo, era ali do lado. Sim. Indústria mecânica. O que você tem aqui? Ah, eu tenho isso, isso e isso. Você pula para essa fronteira aqui que eu vou te dar energia elétrica barata, vou te dar um terreno, vou te dar... Entendi. Tá um certo? programa bem forte e agressivo. Muito Entendi. forte e agressivo. Entendi. E isso foi catapultou, tá certo? Tanto é que hoje Minas Gerais disputa com o Rio de Janeiro, e olha que o Rio de Janeiro tem essa questão de receber muito royalty de petróleo e tudo, Sim. mas hoje a economia interna de Minas é fortíssima por conta desse processo de industrialização. Aí quando você vai para o Maranhão e que você vê que importa-se frutas, legumes, importa-se tudo, tá Sim. certo? Então você fala assim, pô, o desenvolvimento agrícola aqui é uma coisa que daria um salto muito grande no Sim. estado. Sim. Indústrias que, às vezes, pequenas do estado, que poderiam receber um incentivo para poderem Fomento para poder, fomentar. de fato, ter esse desenvolvimento, né? A Psyll faz isso lá. Legal. Então, hoje, né, o Leandro pode me confirmar, os nossos rótulos de água hoje são todos rodados em São Luís. Isso, então, isso, exatamente. Perfeito. por quê? Fruto de uma interação com a indústria de rótulo lá. Sim. Tá certo?
você tem que fazer isso para você melhorar. Nós podemos te dar esse trabalho. Nós fizemos né? um processo de consultoria, né? Pois é. Então, o Leandro pode até ilustrar isso. Nós fizemos um processo de consultoria para essa empresa. Eu posso testar a São Luís Flex. Legal. Que nós passamos a demanda, nós passamos qual era a nossa necessidade, como é que deveria ser esse produto. Então, fizemos todo um aglomerado de informação. A empresa se adequou à nossa necessidade e hoje é uma das nossas principais fornecedoras de rótulo. Olha que legal. E era exatamente essa pergunta que eu ia fazer agora para ti, Leandro. Como é que tu enxerga o papel da Psyu como esse desenvolvedor e fomentador ali do nosso mercado e como tu vê que a tecnologia está contribuindo com tudo isso? Muito boa pergunta, até complementando a fala do seu Francisco, quando a gente fala de 1.000 empregos indiretos ali que a gente gera, isso por si só já gera uma conexão no Estado, né? Sim, sem então, dúvida. Essa questão que o seu Francisco encabeça dentro do Estado do Maranhão, muito forte, porque eu acompanho ele, de você ter uma cadeia de estrutura favorável para que uma nova empresa se instale lá. Perfeito. Eu acho que não é só o Maranhão que sofre disso, muitos estados do Brasil sofrem sobre isso. Mas o Maranhão você enxerga muito potencial, né? Sem dúvida. Você tem um potencial aí de escoamento, potencial de distribuição, potencial, tem um porto, tem todos os fatores que elevam ainda a necessidade dessas empresas se instalarem lá. Sim. Quando se fala muito dessa tecnologia, e aí é muito importante o ponto que você tocou, como é que você chega nos consumidores, qual é a percepção do consumidor sobre o seu produto. Não, nossos colaboradores eles são treinados para justamente a gente não só vender o produto, mas sim um serviço, a prestação de serviço. Legal. Ajudar os nossos clientes a vender, né? A ter o sellout ali no seu ponto de venda. Então, essa tecnologia de me mostrar onde é que estão os nossos clientes, quais são o perfil de compra desses clientes, né? O cliente final. Sim. Como é que está a gente tem projetos internos dentro da empresa que é fazer com que o nosso cliente cresça. Perfeito, né? Maravilha. Justamente dentro do mercado específico. Então, toda essa tecnologia, esse avanço em tecnologia, ele só se dá de uma forma: investimento em tecnologia. Perfeito. Né? Então, hoje quem não faz esse tipo de avanço, eu te falo que as empresas que ainda trabalham ali de forma, posso dizer assim, muito manual, né? Que não estou dizendo que não faz parte. Mas a empresa que tem uma base tecnológica instalada, ela está um passo à frente na competitividade dentro desse mercado hoje que já é tão competitivo. Sim, sem dúvida. Tanto que isso a gente viu um pouquinho disso, ou muito disso, na FISPAL ontem, Sim. né? Onde o investimento em tecnologia ele gera, de fato, um retorno real, tangível para o negócio. Mas eu queria voltar a uma pergunta e eu queria dar um passo atrás. Como foi que os caminhos entre Psyu e Ethend se cruzaram, seu Francisco? Só se lembra de como a gente começou essa história? Lembro demais e eu vou até fazer uma confissão aqui, que nós nos aproximamos da Ethend por conta de ataques de hacker na empresa, ou seja, a nossa segurança do processamento de dados é muito frágil, né? E uma abordagem pelas pessoas responsáveis de forma muito superficial. Ou seja, não havia consistência. Ou seja, na hora que você fazia a segunda pergunta sobre o porquê que isso tinha acontecido, a pessoa já não conseguia te responder. Entendi. Tá certo? Exatamente por conta de desconhecimento, ou então de negligência mesmo, de achar que as coisas não acontecem, isso não vai acontecer aqui. Sim. E o fato hoje, André, que eu vou revelar aqui para você, eu nem sei se alguma coisa desses ataques foi até intencional, tá certo? Com o fito de apagar informações que estavam dentro da empresa, né, e que poderiam talvez ser auditadas. Sim. Mas eu me lembro muito bem da sua chegada lá, né? E te falo que você é uma pessoa que inspira confiança, né? Com poucos minutos de conversa, porque eu falo, né? Eu sou um intérprete disso, né? Eu falo que o corpo fala. Sim. Então,
não é o que você está falando, mas é a postura que você tem na hora que você recebe, né, uma informação e um problema. Né? Quem nos apresentou foi o Michel. Coincidentemente, eu conheci o Michel de referência por causa do pai dele, que eu prestava serviço num órgão público, e eu conheço o pai dele há muitos anos. E, às vezes eu conversava com ele, ele me falava, meu filho mexe com informática e tudo. E foi nessa hora que ele me falou sobre essas coisas que eu falei, eu precisava conhecer seu filho. E realmente o Michel também, assim como você, é uma pessoa diferenciada. Grande profissional. Um jeito seríssimo. Coloquei o problema para ele e ele que falou, vou te indicar uma pessoa que vai resolver isso. Né? Nós somos muito gratos, viu, André, pelo trabalho que você fez e toda essa evolução que nós estamos tendo dentro da Psyll nessa área. Perfeito. Temos também, né, e você sabe que você passou por essa transformação, as mudanças que o Leandro fez também. Sim. No corpo diretivo. Então, nós temos lá hoje o Ademilson, né, que até nessa última reunião de resultado, eu falei, Ademilson, você fez um trabalho aqui completo. É hardware e software, porque nós melhoramos muito nossa parte de hardware. Hoje, se você for lá na Psyll e for ver nossa estrutura de cabeamento, Sim. o que nós temos lá, você vai ver que é coisa de gente grande. Tá certo? Perfeito. Eu até tenho um publicitário que foi a pessoa que criou a frase "Ninguém resiste a um Psyll", que é o Lúcio Pacheco, que criou também a nossa água premium, chamada Luí. Ele fala o seguinte... a Psyll não é tão grande, mas late como um cachorro grande. Então, como você está atrás da porta e ouve o latido, você fala, tem que ter cuidado. É bem por aí. E eu lembro de uma frase, né, depois ali daquelas situações que aconteceram, né, dos ataques e tudo mais, quando a gente iniciou ali aquela jornada com a Psyll, acho que uma das frases que mais me marcou e eu tenho ela assim gravada na minha memória foi que o primeiro ataque foi um sábado, né? E o senhor falando, poxa, André, todas as vezes que meu telefone... Aí quando teve o ataque, a indústria parou e os caminhões não puderam sair porque não tinha como emitir nota e tudo mais. E o senhor falou pra mim, André, todas as vezes que eu recebo uma ligação, depois daquele primeiro momento, né? Eu recebo uma ligação dia de sábado, o coração dispara. Eu fico preocupado. É verdade. Eu fico pensando, será que aconteceu de novo? Sabe? Verdade. E eu fico muito feliz do trabalho que foi realizado e para que o senhor tivesse essa paz de poder tocar também os outros negócios e não só os outros, mas a própria Psyll, dando uma estrutura para que quando o Leandro entrou, ele tivesse já uma base bem mais sólida para conseguir trabalhar, né? Então a gente montou ali desde um primeiro momento que a gente chama de jornada, né? A gente iniciou entendendo como é que se estava, então a parte consultiva, mesmo que é algo que eu enxergo que faz total diferença. A tecnologia por si só, ela é um meio. Ela é um meio para se alcançar objetivos, para se alcançar resultados de negócio. E ali a gente iniciou com a consultoria e fomos para o que a gente chama de reestruturação, que é exatamente organizar a casa. E a gente está nessa jornada. Inclusive, antes a gente já conversava aqui, olha, não dá para falar tanta coisa que a gente construiu na Psyll em um único podcast. A gente já está saindo aqui com uma segunda data marcada para a gente compartilhar isso, porque a jornada realmente é uma jornada de uma grande transformação ao longo desses anos. E aí, eu queria entender de vocês, que impactos vocês enxergam que o fazer o investimento em tecnologia gerou e tem gerado para o negócio? Então, tá franqueado. Para quem dos dois quiser responder. Deixa o Francisco começar. Eu vou primeiro te dar uma visão de como que eu enxergo as coisas. Eu sou técnico, sempre ouvi dentro da minha casa, né, a frase, né, casa de ferreiro, espeto de pau, né, que muitas vezes as pessoas sabem das coisas e negligenciam. Sim. Então, a partir do momento que
nós entendemos que a Psyll precisava ter um rumo, um planejamento estratégico. Porque ao longo dos anos nós fizemos vários planejamentos estratégicos que ficaram engavetados. Aí nós mudamos para um planejamento estratégico que era de desenvolvimento real. Né? Então, a partir desse momento, o que a gente fez? Preparar a empresa para o crescimento. Então, essa questão, né, que virou, inclusive, visão do nosso plano estratégico, continua lá, né, processos. Né? Ou seja, nós temos que ter os processos alinhados, implantados e monitorados. Perfeito. Né? Já é o 3º ano que nós temos isso como visão da empresa. E aí você falou assim, mas essa visão é de curto prazo? Não. Essa visão ela é anual, porque cada ano você tem que avançar mais, né, nessa questão dos processos e tudo. E aí vem também, né, a capacitação, né, essa elevação do nível de pessoas. Né? O Leandro conhece bem a entrada dele. Eu tive que fazer uma ruptura na estrutura vigente, porque eu entendia claramente, eu falei assim, não, essas peças elas não encaixam. Então, se as peças não encaixam, você tem que encontrar peças que se encaixam. Perfeito. Então, isso aí foi uma decisão que na hora que eu falei com o Leandro, daqui a 5 minutos eu volto. Ele falou assim, Sr. Francisco, vem cá, senta aqui. Eu falei, não. Isso são coisas que você tem que fazer e realmente, assim, mudou o rumo da empresa a partir do momento que eu convoquei o Leandro para falar, Leandro, você que é a pessoa que vai fazer essa transformação, e não foi uma escolha aleatória, eu já observava o nível do trabalho que ele vinha fazendo, né, na área da indústria lá, e naquele momento daquela crise que a gente precisou de realmente cortar na carne e no osso, né? Eu falei, Leandro, eu vou estar aqui para te apoiar, né? Mas quem vai fazer o trabalho aí vai ser você. Então aí a empresa também ela sentiu isso aí, que isso também é uma coisa importantíssima, né? Que é você mostrar, né, a sua liderança e para onde que a empresa tem que ir. E aí você tem esse alinhamento, e foi daí que a coisa tomou o rumo para nós hoje estarmos aqui. E eu falo isso muito, né? Só conta história quem venceu. Sim. Tá certo? São os vencedores que narram a história. E aí o Leandro tem coisa para completar. Vamos lá. Sobre esse investimento da tecnologia, você já me conheceu logo que eu assumi, né, dentro da Psyll. Tem uma coisa que por vir de indústria japonesa, é a confiabilidade de desempenho. Perfeito. Né? Essa confiabilidade de desempenho é que a gente ainda enxerga muitos pontos a se melhorar dentro da nossa empresa, porque isso aí, tu melhora um ponto, aparece outro. Né? Mas essa confiabilidade de desempenho, que ela vai te gerar escala. Perfeito. Né? Então, eu falo muito com o seu Francisco, nós vamos ter uma empresa 2 vezes o que ela é hoje, mas a gente tem que solidificar esse terreno para essa empresa ser 2 vezes o que ela é hoje. Claro. Né? Porque não adianta você escalar sem estar preparado para isso. Por isso que esse investimento em tecnologia, isso aí eu indico para qualquer tamanho de empresa, hoje ele já é um alinhamento para você escalar o teu negócio. Perfeito, maravilha. Então hoje nossos gestores, eles são medidos dentro do sistema. Oh, que legal. Né? Não nada contra as planilhas, as ferramentas auxiliares, mas uma coisa que no decorrer da história da Psyll, tudo que nós tomamos de decisão vai estar lá dentro do maravilha. sistema, né? Então, as pessoas que vão ser o futuro da Psyll, lá em 2024, a Psyll fez esse movimento. Por que eles fizeram esse movimento? Tem a historinha lá, tem o dado lá para a pessoa reconhecer. Então, essa estabilidade com a conectividade e você escalar o negócio que é o princípio que a gente tem dentro da Psyll. Maravilha. Então, Leandro, a estruturação de negócio para que ele se torne mais rentável e para que ele cresça, tu vê que está diretamente conectado com tecnologia. Tecnologia é igual ao sistema, né?
Então tudo que você tem dentro do sistema, você tem um monitoramento da performance dos colaboradores, da performance dos setores, você acompanha em tempo real como é que o nosso time de vendas está participando, como é que o nosso time da indústria está participando, como é que essa conectividade. Então a mesma informação que o diretor tem, o presidente tem, o gerente tem, o operador tem. Legal. Então são essa troca compartilhada de informação que faz o resultado cada vez mais crescer. Também o seu Francisco, você já observou na fala dele, é uma pessoa super ativa, né? Sim. Inspira muita gente. Então, ele criou os 12 mandamentos da Psyll com essa história que esse ano a Psyll, por ser um ano expressivo para a história da Psyll, 25 anos. 25 né? anos. Você viu ontem lá que empresas de 60, 70, 80 anos para chegar no tamanho. E até comentei com você que a Psyll com 25 anos já tem uma história muito grande a ser contada. Sim. Né? Então, dentro do estado do Maranhão, eu enxergo a importância da figura do seu Francisco por ter construído do zero. Ele me mostrou fotos do terreno, só o mato lá, só a floresta, né? Uhum. E hoje você olha lá, você tem uma estrutura bem robusta, uma fábrica com a tecnologia bem avantajada pelo número de anos que a empresa tem. Entendi. Eu até comentei contigo que tem empresa que tem 60, 70 anos que não tem a tecnologia embarcada que a Psyll tem hoje. Perfeito. Né? Então, como é que você vai ser competitivo frente aos grandes players se tu não tem competitividade de custo? Maravilha. Então é isso que eu enxergo dessa tecnologia. E olha que interessante, né? Como essa virada no mindset. E a gente segue para uma jornada. Em que jornada? A gente hoje tem falado muito sobre inteligência artificial. Você estava me perguntando, Andrei, isso aqui, como é que a gente utiliza isso? E na tua fala, a gente já percebe um gestor que já está alinhado ou se alinhando para a utilização disso. Sim. Como assim, André? Quando a gente vai falar de análise de dados, quando a gente vai falar de inteligência artificial, a gente precisa de informação. Sim. A gente precisa de dados. E tanto da importância do que está falando. Poxa, André, hoje a gente toma uma decisão baseada em dados. Hoje a gente vai fazer o acompanhamento do time baseado em dados. Para que se tenha os próximos passos, é necessário que esses que estão sendo feitos hoje sejam construídos bem sólidos. Sim. Porque sem eles não se chega a novos passos, não se vai para um novo rumo. E olhando para isso, Leandro, e olhando para os projetos, né, que a gente estava conversando de desenvolvimento, como é que tu enxerga hoje? E aí você estava compartilhando sobre a área de inovação, né, dentro da Psyll. E isso, para mim, deixa muito claro o teu comprometimento e como tu consegue enxergar a tecnologia como um valor dentro do negócio. Para quem não investe em tecnologia, o que tu enxerga que acontece ou vai acontecer com essas empresas e falando até no mesmo segmento? Eu sou bem radical com relação a essa resposta. Empresa que não investe em tecnologia, ou ela não cresce, e não crescer significa quebrar. Sim. Né? Então, todas as indústrias hoje que deixaram de investir em tecnologia, a gente tem histórias de empresas que fecharam, que estão prestes a fechar, porque em algum momento na sua estratégia não se pensou em tecnologia. Então, apesar da empresa ter 25 anos, a tecnologia embarcada dentro da empresa solidificou esses 25 anos. Maravilha. Porque se uma empresa que não investe em tecnologia e informação, ela não chega no 25º aniversário. Sim, sem dúvida. Né, nos dias de hoje. Então aqui, hoje, você viu lá na feira ontem, a gente conversando com vários players lá da indústria de bebidas e cada um falando, olha, eu tenho uma tecnologia assim, uma tecnologia, está lançando uma tecnologia X. Então hoje já faz parte da atualidade da indústria, tanto de bebidas como outro ramo qualquer. Sim. A tecnologia embarcada, ela faz o diferencial competitivo. Perfeito, maravilha. Eu queria só adicionar uma informação que o Leandro está colocando sobre a tecnologia embarcada. Nós, em 2024, nós estamos completando a terceira reforma da empresa. Sim. Ou seja, começamos em 1999 com uma linha de equipamentos. Em 2012, 2013, nós fizemos primeiro avanço, inclusive, sob protestos assim
das pessoas, não, a empresa não precisa disso, essa empresa não tem escala para isso e tal. E viramos até uma referência nacional por conta disso. Foi na hora que a gente passou a consumir equipamentos que só as grandes indústrias consumiam. Sim, verdade. E agora, em 2024, né, fizemos uma instalação que nos coloca numa posição de estratégica e do ponto de vista de produtividade. Né, as próprias medições nossas de OEE hoje são medições que a gente nunca tinha alcançado. Ou seja, a empresa ela acompanhou, a maturidade dela foi acompanhada por investimento em tecnologia. Tá certo? Então, quando a gente, né, ontem estava falando lá na KHS sobre a aquisição de um equipamento novo, é porque na hora que nós colocarmos mais esse equipamento, aí eu te falo que nós não devemos nada para nenhuma indústria multinacional. Que legal. É verdade. Né? Que legal. Seu Francisco, e o que o senhor enxerga? Assim, eu converso com muitos diretores, muitos gestores, e eu vejo que sempre que um negócio ele se desenvolve bem, ele tem pessoas que estão pensando à frente. Tem pessoas que estão se desenvolvendo e acompanhando a evolução do mercado. Em contrapartida, quando eu vejo, tem negócios que, sabe, tem muitos anos, mas continuam na mesma, estagnados. E qual que seria a dica, né? O que o senhor poderia deixar de mensagem para quem está nos ouvindo, que quer realmente transformar o negócio em um negócio rentável, em um negócio sustentável? O senhor fala muito sobre ser sustentável, né? O negócio ser sustentável e ter longevidade. Primeira coisa, André, é que a gente tem que ter um sonho. Boa. Então, o sonho é o que está, digamos assim, lá no fim da linha, né? E isso aí, ele vai se concretizando a cada passo, né? Nós estávamos falando aqui, né, que o futuro é um presente bem feito. Sim. Né? E o Leandro falando aqui, quem não investe acaba se acabando. Sim. Né? O avanço. Então, nós somos uma empresa muito antenadas nisso, né? Usando uma palavra da moda aí. Ou seja, nós queremos ser o melhor, mas é sempre. Boa. Então, nós precisamos buscar isso. Tanto é que um dos mandamentos que nós temos, né, até eu não sou o autor dos mandamentos, vou fazer um esclarecimento sobre isso, é que para nós a excelência nunca se alcança. Né? Já quiseram discutir sobre essa questão lá internamente, eu falei, não, é esse mesmo aí, porque na hora que você chegar onde você acha que é excelência, dali você vai ver que dá para melhorar, dá para melhorar mais um pouquinho. Ou seja, a excelência é um processo contínuo. Mas os 12 mandamentos da PSIL foi uma construção coletiva e que eu peguei um artigo muito, muito bacana de quando a Ambev comprou a empresa americana lá de cerveja e uma entrevista do Marcel Teles contando sobre o grande desafio que eles tiveram lá. Eu peguei esse texto, dei para os gestores e fizemos 2 reuniões, tá certo? Quais as conclusões que a gente tirava de uma história de sucesso. Sim. Tá certo? E dessa história de sucesso, aí esse mérito dos mandamentos aí foi uma criação nossa, que eu falei, vamos transformar isso nos mandamentos que a PSIL vai seguir. Sim. Entendeu? Que começou lá com nossos clientes são a nossa riqueza. Tá certo? Porque sem cliente a empresa não prospera. Sem dúvida. Tá certo? Então Sem isso é a dúvida. riqueza da empresa, é exatamente a nossa clientela. E o último mandamento que é nós acreditamos na PSIL. Então, nesses outros mandamentos aí tem toda a construção, né? Porque a gente tem um plano, temos meta, a excelência nunca se alcança,
nós temos as ferramentas para gerenciar. Então, todo esse aperfeiçoamento tecnológico é uma busca constante. Trabalhamos com austeridade. Nós trabalhamos com austeridade. Para nós nada é perfeito. E vai por aí. Olha aí. Né? Isso aí é cultural dentro da empresa. Tanto quando você vai na indústria, quando você vai na equipe comercial, os 12 mandamentos fazem parte do nosso dia. É um processo de cultura. Eu até faço uma brincadeira, né? Que eu falo que quando Moisés subiu a montanha, né? E lá recebeu nas duas pedras lá os 10 mandamentos. Não tem 12 é porque não coube na pedra. Né? Entendi. Dá trabalho fazer esse negócio na pedra, né? Dá trabalho. Imagina fazer na pedra. Mas também não mudava, né? Não mudava, Não mudava. E até hoje segue sendo os mesmos 10, né? Exatamente, Eu vi que ao longo... A gente iniciou com a Psyll um pouco antes da entrada do Leandro, né? Alguns anos ali antes do Leandro. E eu vi a notável mudança ao longo desse percurso. E juntamente com essa mudança, eu vi também um grande crescimento dentro do negócio. E que estrutura, ou melhor dizendo, quais foram os aprendizados ao longo desses vários anos que se teve para se chegar a ter uma equipe como se tem hoje, para se alcançar uns resultados extraordinários que estão sendo alcançados hoje? Quais foram os aprendizados ao longo desse caminho para chegar no Leandro? E eu lembro da primeira reunião que nós tivemos juntos, que foi num espaço de inovação, inclusive lá num café. E tu me falou uma frase que, para mim, aquela frase também ficou marcada. Eu crio memórias, né? Tu disse assim: André, eu quero transformar a Psyll em uma empresa inovadora. Eu acredito em tecnologia. E conta comigo pra gente fazer isso acontecer. O que te levou, Leandro, a olhar para a tecnologia, olhar para a inovação, para ser algo tão real e tão tangível na tua gestão? Bem, até tu perguntou sobre a dica, né? Uma dica que o seu Francisco trabalha muito isso, eu tenho isso comigo também. Não faça nada sozinho. Sim. Né? Então, tudo que você desenhar dentro da empresa, o que te diferencia de chegar do ponto A para o ponto B num crescimento? É porque tu ainda não sabe, não tem o conhecimento necessário para chegar no ponto B. Sim. Só que tu pode trazer conhecimento externo para isso. Sim. Né? Então, a dica que eu dou para as empresas: busquem ajuda externa, não fiquem só dentro de casa tentando solucionar os problemas, porque você tem, dentro de uma empresa que tem 280 colaboradores e fora dessa empresa você tem bilhões de pessoas pensando, com certeza no espaço de bilhões de pessoas tem ideias que as 280 pessoas ainda não tiveram. Sim. Então, por isso que essa ajuda externa, eu sempre dou como dica, porque a ajuda externa te ajuda até aquele estalo, te ajuda a dar um caminho, te ajuda a dar um insight, te ajuda num conselho, Sim. te ajuda numa estruturação. Então, isso é a dica que eu dou. Quando tu fala dessa formação, dessa mudança, por que a tecnologia? Porque nós somos uma empresa que nosso mandamento, para nós nada é perfeito. Sim. Para nós a excelência nunca se alcança. Só existe uma forma de tu ganhar esse jogo, é ser competitivo. Perfeito. Então a competitividade ela está alinhada com a tecnologia. E hoje, se nós não tivermos a tecnologia, nós não somos competitivos. Por isso que essa inovação, quando eu falo da inovação, porque o nosso país é um país muito diversificado. Muito. Né? E quando a gente fala assim, o Maranhão precisa disso, eu sou manauara, meu estado também precisa desse apoio para novas indústrias, que já é muito forte. Sim. No estado do Amazonas, mas no Maranhão, quando eu falo isso, é porque tem pessoas riquíssimas de talento, pessoas que só estão esperando uma oportunidade para te mostrar aquela ideia que pode revolucionar teu negócio. Sim. E nós temos dores dentro do nosso processo. E essas dores, às vezes, tem uma pessoa que tem a solução para o teu problema. Sim. Por isso que eu acredito tanto em inovação. Legal, maravilha. Uau! Acho que a gente pode até encerrar por aqui, né? Senhores, eu quero agradecer muito
o tempo, agradecer muito a confiança na Ethend daquilo que a gente vem construindo, né, ao longo desses anos. É uma jornada realmente, e como eu gosto de dizer, a gente está só no começo. Nosso objetivo é ajudar a Psyu a se tornar a maior do Brasil, dobrar esse tamanho, né, Leandro? Vai ser. E não vai sair antes de dobrar, não. E nem vai sair, não. Vai dobrar. Quando alcançar a meta, vai dobrar a meta. Tem essa meta, dobra a meta. Quando alcançar a meta, dobra a meta. E conte conosco para isso. Obrigado. E eu queria que vocês deixassem aí uma frase final para quem nos ouve sobre essa jornada, né? Como está sendo essa jornada para vocês? E para quem ainda não começou essa jornada, qual que é a dica que vocês deixam? Leandro, eu queria que, se possível, você começasse. Eu vou começar. Então, sobre aqui o processo final da nossa conversa, eu quero, primeiramente, como represento 280 pessoas, quero deixar um agradecimento para todo o time Psyu. Maravilha. Porque se nós estamos aqui hoje sentados é porque tem 280 pessoas acreditando na Psyu, 12º mandamento. Eu represento todas essas pessoas. Sem eles, o seu Francisco fala muito, a Psyu é formada por pessoas. Nós somos apaixonados pela Psyu porque hoje, quando tu entra na Psyu, tu sente aquela paixão, aquele fervor, né, das pessoas querendo realmente fazer o resultado. Então quero aqui deixar meu abraço para vocês. Não vou citar nomes porque eu posso esquecer de alguém. Mas sobre essa jornada e acreditar na jornada é porque primeiramente você tem que amar aquilo que você faz. Aquilo que você representa. Então eu amo o que eu represento, eu amo o que eu faço. Eu amo a minha marca, né? Aprendi a amar essa marca. Então a gente tem a Psyu no peito ali, a gente não faz só pelo salário, a gente faz porque a gente realmente acredita na Psyu. Maravilha. Tu, apesar de ser o nosso ajudante externo, tu acredita tanto quanto a gente na Psyu. Sim. Né? Então eu represento um sonho, eu falo isso não só do seu Francisco, um sonho de 280 pessoas que acreditam na Psyu. Então por isso que eu falo que acreditar nessa inovação, acreditar na tecnologia, acreditar nas pessoas, porque sem as pessoas não existe tecnologia. Não existe, sem dúvida. Esse pilar é importante, mas eu quero aqui deixar meu agradecimento, um abraço, todo mundo da Psyu te mandando um abraço também, e vamos lá que temos que dobrar para chegar lá na frente e dobrar mesmo. É exatamente isso. André, também quero, em nome de todos os nossos colaboradores, né, agradecer também essa oportunidade, dizer que e reafirmar, né, que a gente não faz nada sozinho. Eu falo isso demais dentro da empresa. 2 cabeças pensam melhor do que uma. Sim. Ou seja, um projeto colocado na mesa, na hora que você verbaliza, primeiro que você passa a compreender melhor aquela própria proposição que você fez. Sim. E reafirmar aqui, né, que nós vivemos do sonho. Mas o sonho, ele só concretiza se você tiver ação. Então, sonhar, mas principalmente agir para que você possa alcançar o seu sonho. Então, eu tenho uma frase, até foi minha filha que me deu isso há muitos anos atrás, que ela escreveu assim: sonhar sem ação é apenas um sonho. Ação sem o sonho é perda de tempo. E se você sonha e age, você pode transformar o mundo. Legal. Então, é uma brincadeira com sonho e ação, Sim. mas que mostra que para você realizar alguma coisa, você tem que ter o sonho, mas você tem que ter a ação para que você possa concretizar esse sonho. Perfeito. Muito obrigado, André. De nada. E eu super agradeço. Essa é uma lição que eu aprendi muito com um livro, inclusive, que o senhor também me deu e que eu agradeço e que virou um livro de cabeceira, né, das disciplinas da execução, capacidade de fazer acontecer. Sim. E eu quero agradecer a todos do nosso canal. Sejam muito bem-vindos. Se gostaram e nos acompanharam até aqui, curtam, comentem, compartilhem, deixem aqui as suas sugestões. O que vocês acharam que foi mais legal? Se vocês quiserem deixar alguma pergunta para eles também. Inclusive,
Tem algum contato, alguma rede que as pessoas possam encontrar vocês? Vai lá, vamos seguir o Instagram da Psyll, né? Sim. Psyll Bebidas, e tem o Instagram do Geneve, que é o nosso principal produto. Legal. Sigam a nossa página, com certeza vocês vão achar novidades e o que a Psyll tem de estratégia, tudo tá aparecendo lá. Maravilha. Tem algum contato que as pessoas consigam falar com o seu Francisco? É o meu mesmo, francisco@psyll.ind.br. Pronto, maravilha. E se quiserem também deixar nos comentários dos vídeos, fiquem super à vontade que eu replico a informação para eles. Muito obrigado. Obrigado.